Fala pessoal, beleza? Vou mostrar hoje para vocês aqui a conversão de azimuth magnético em verdadeiro, utilização da declinação magnética e da variação anual da declinação magnética. Então, vamos supor a seguinte situação, que você tenha um azimuth magnético do 1 para o 2, tá? Vou colocar aqui, ó, mag de magnética, é igual a 135 graus e 20 minutos, tá? Então, esse é o azimuth magnético de 1 para 2. Toda vez que você for utilizar o azimuth, medir um azimuth magnético, você tem que inserir a data de medição desse azimuth magnético, porque ele varia no tempo e no espaço, tá? Então, vamos considerar que esse azimuth ele tenha sido observado, medido em 2020, tá? 2020,0, que é a fração do ano. Tá, o que eu quero? Eu quero o azimuth magnético do alinhamento 1, 2, tá? Em 25/3/2023, que no caso é hoje, né? Da gravação, momento da gravação do vídeo. Tá, eu quero o azimuth magnético nesta data e o azimuth verdadeiro, tá? Vou colocar aqui, ó, magnético, tá? Vou usar aqui e verdadeiro, tá? De 1 para 2. Então, eu quero este azimuth verdadeiro e este azimuth magnético. Olha que interessante. O que eu preciso, ou qual que é a relação, né? Relação, tá? Norte verdadeiro e norte magnético. Esta relação aqui, o ângulo entre essas duas direções, tá? O ângulo é denominado de declinação magnética. Declinação magnética. Tá. Então, a declinação magnética possibilita relacionar as direções do norte verdadeiro e o norte magnético, que é o ângulo formado entre essas duas direções, tá? Só que essa declinação magnética, né, como o norte verdadeiro ele muda, considerando isso aqui fixo, essa declinação magnética muda também. Por isso que eu preciso conhecer a variação anual vou chamar aqui, ó, DM, tá? Declinação magnética da DM, para abreviar aqui, beleza? Tá, eu posso ter o posicionamento do norte magnético em relação ao norte verdadeiro da seguinte maneira. Considerando aqui o norte verdadeiro, eu posso ter o norte magnético a oeste do norte verdadeiro, tá? Eu posso ter o norte verdadeiro, tá aqui. Eu posso ter coincidindo aqui as duas direções, norte magnético, e eu posso ter aqui o norte verdadeiro, o norte magnético à direita, a leste do norte verdadeiro. Então, norte magnético a leste do norte verdadeiro, tá? Então, aqui você tem uma DM, que é a declinação magnética negativa, a declinação magnética aqui é nula,
e a declinação magnética aqui é positiva, tá? A gente pode falar também que a declinação é negativa, que o ocidental, ou ela pode ser aqui oeste, tá? Aqui oriental, ou leste, certo? A gente pode ter essas situações aqui. Então repare, esse relacionamento aqui eu tenho a declinação magnética e eu tenho a variação anual da declinação magnética. Tá. Então, vamos supor que eu tenho aqui, tá? Que ou você obteve numa carta isogônica, isopórica, ou em algum programa disponível na internet, tá? Que possibilita o cálculo da declinação magnética e da variação anual da declinação magnética, utilizando um modelo, por exemplo, de internacional, geomagnético ou algo do tipo, tá certo? Ou simplesmente uma carta isogônica, isopórica, ou carta magnética do Brasil, que possui essas linhas isogônicas, que fornece a declinação magnética, e as isopóricas, que fornecem a variação anual da declinação magnética. Então, vamos supor, né, dados que a declinação magnética em 2020,0 seja igual a menos 20,4 graus, tá? 20,4 graus. De onde pode ter vindo isso aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, das linhas isogônicas, tá? E eu também, para esta mesma data, eu tenho aqui uma variação anual, que é a variação anual da declinação magnética. Vou colocar aqui, ó, tá? Ela seja igual a 7,5 minutos por ano. De onde que vem isso? Da isopórica, tá? Então, na carta magnética tem as linhas isogônicas, que vão me fornecer a declinação magnética, e as linhas isopóricas, que me fornecem a variação anual da declinação magnética, tá? Isso por o ano de confecção da carta. Ou você utiliza algum programa na internet que disponibiliza a declinação magnética para a data que você quiser. Você seleciona a data lá de acordo com a validade do modelo, o período lá que o modelo pode ser utilizado. Tá, então tenho essas duas informações. Veja, o azimuth foi medido 2020,0 e eu tenho a declinação magnética para essa data e a variação anual, né, que vem em conjunto. O que eu quero? Eu quero o azimuth magnético em 25/3/2023. Você tem uma tabelinha que proporciona a fração do ano em função do dia, do ano e do mês. Então eu tenho que, para que eu colocar aqui, ó, fração do ano, tá? Então 25/3. Esse 25/3 corresponde a, eu tenho uma tabelinha que fala o seguinte: de 25 de fevereiro até 1 de abril, fornece uma fração do ano de 0,2, tá? Então isso aqui corresponde a 0,2. Logo, vai ser 2023,2, tá? 2023,2.
22,2. E aí, você vai ter que fazer o seguinte. Para entender aqui o que está sendo pedido, você vai ter que fazer uma representação gráfica. Como? Então, pessoal, continuando aqui, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma representação gráfica dos dados que eu tenho. Quais são os dados? Azimuth magnético, que ele foi medido em 2020, tá? Eu tenho a declinação magnética para o mesmo ano da medição, mesma data de medição do azimuth magnético e a variação anual. Então você vai colocar o seguinte, vou colocar aqui, ó. Eu tenho a direção do norte verdadeira, eu tenho o norte magnético, tá? Em 2020,0. Por que que o norte magnético está aqui? Porque a declinação magnética, ela é ocidental ou negativa, como está aqui, ó. Tá? Então, por isso que quando a declinação magnética, né? Como a gente viu, quando a declinação magnética é negativa, o norte magnético está à esquerda do norte verdadeiro. Então, tá aqui, ó. Certo? Agora, olha só. Eu tenho, vou prolongar isso daqui, ó. Então, direção norte-sul. O azimuth magnético para esta data, a data 2020, tem 135 graus e 20 minutos. Então, aqui 90, vou colocar para cá. Então, alinhamento 1, 2, tá? Alinhamento 1, 2 é esse. Então, vou representar aqui, ó, o azimuth, tá? Então, azimuth magnético de 1 para 2. Para qual data? 2020,0, que é este azimuth aqui, ó. Foi azimuth medido, observado, tá? Medido em campo. O que que você tem aqui? Aqui eu tenho a declinação magnética, que é DM, que é essa declinação magnética aqui. O que que eu quero? Eu quero o azimuth magnético nesta data, que a gente viu que é 2023,2, 2023 mais 0,2, que é a fração do ano, para esta data e mês, tá? A gente tem, olha, estava em 2020, nós fomos aqui para 2023, então tem um percurso aqui temporal de 3,2 anos. Por que que eu sei que o norte magnético ele está vindo para cá? Ó? Porque o sinal é o mesmo, ambos aqui, ó, declinação ocidental e a variação anual também, tá? Ocidental, tá? Então, vamos variar mesmo aqui, ó, para cá, ó, para a esquerda do norte magnético, verdadeiro. Então, eu vou variar aqui, eu estou exagerando aqui o valor angular, mas eu tenho um VT aqui, ó, que é a variação total aqui, que é essa que a gente encontrou. O que que eu fiz? 3,2 anos vezes a variação anual. Então, norte magnético agora, em 2023,2, está aqui. Então, o azimuth magnético agora é este. Então, tem que azimuth magnético de 1 para 2. Para qual data? Para 2023,2. Tá? Então, eu estou querendo este azimuth e eu quero o azimuth verdadeiro, que é este ângulo. Então, azimuth verdadeiro de 1 para 2. Então, quero este azimuth. Tem duas formas para a gente calcular isso.
Ó, cálculo do azimuth magnético, tá? Para qual data? 2023,2. Então, vai ser, olha só, azimuth magnético em 2023,2 é este, ó. Eu tenho este ângulo, então basta calcular essa variação total, tá? Então, azimuth magnético de 1 para 2 em 2023,2 vai ser igual azimuth de 1 para 2 magnético. Então, olha, azimuth magnético de 1 para 2 em 2023 vai ser igual a azimuth magnético de 1 para 2 em 2020 mais o VT, que é essa variação total. Variação total, mais uma vez, olha só, foi 3,2 anos, que é o tempo de 2020 para 2023,2. O norte magnético ele se deslocou mais para cá. Então, basta calcular esse VT. Então, o azimuth magnético de 1 para 2, tá? Em 2023,2 vai ser igual ao azimuth magnético de 1 para 2 em 2020, que é 135 graus e 20 minutos. Olha, 135 graus e 20 minutos, mais essa variação total. Tem que somar o ângulo. Esse sinal de negativo aqui foi simplesmente para indicar a variação, a direção, para onde que ele está modificando. Ele está aqui, ó, ele tá diminuindo o valor, né? Que ele fica menor, negativo, mas ele está vindo para cá, então tem que somar esse ângulo. Então, mais 0 grau e 24 minutos. Logo, o azimuth magnético de 1 para 2, 2023,2 vai ser igual. Aí eu vou somar aqui. Deu 135 graus e 20 minutos, mais 0 grau e 24 minutos. É igual 135 graus e 44 minutos. E o azimuth verdadeiro, tá? De 1 para 2 vai ser igual. Eu tenho, olha, agora eu tenho este ângulo aqui, ó, certo? Que é o azimuth magnético de 1 para 2 em 2023,2. Basta pegar esse ângulo aqui, ó. Quem que é esse ângulo? Declinação magnética mais a variação total. Me dá este ângulo. Aí eu vou fazer azimuth magnético, tá? Em 2023,2 de 1 para 2 mais a declinação magnética atualizada. Então, de 2023,2, não a declinação magnética de 2020,0. Então, o azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual azimuth magnético de 1 para 2 em 2023,2, que é 135 graus e 44 minutos. Olha, menos esse valor todo aqui, ó. Então, declinação magnética atualizada, vou colocar aqui, ó. Declinação magnética em 2023,2 vai ser igual a menos
é 20,4 graus mais a variação total, que é 0 grau e 24 minutos. Isso retorna que é 20,4 graus mais 0 grau e 24 minutos, igual menos 20 graus e 48 minutos. Então, menos 20 graus e 48 minutos. Resulta no quê? 135 graus, 44 minutos, menos 20 graus e 48 minutos. Igual, então, dá 114 graus e 56 minutos. Tá? Agora, então eu calculei aqui, ó, azimuth verdadeiro de 1 para 2, que é o que estava pedindo, e o azimuth magnético de 1 para 2 em 2023,2. Eu falei para vocês que tinha duas formas. Essa é a primeira forma. O azimuth magnético, olha só, eu calculo desta forma. Mas o azimuth verdadeiro pode ser calculado de outra forma. Por exemplo, azimuth verdadeiro de 1 para 2 vai ser igual. Por isso que eu falo, é muito importante realizar essa representação gráfica aqui dos azimuths para facilitar os cálculos. Olha, o que acontece? Eu tenho esse azimuth magnético aqui, ó, de 1 para 2 em 2020. Se eu pegar o azimuth magnético de 1 para 2 medido em 2020 e a declinação magnética medida em 2020, mesma data, eu já consigo fazer a conversão direta em azimuth verdadeiro. Então vai ser 135 graus e 20 minutos menos, então, olha, azimuth magnético de 1 para 2 em 2020 menos essa declinação magnética em 2020, que é o que está aqui, ó. Então, menos 20,4 graus. Eu coloquei esses valores aqui em grau decimal, grau sexagesimal, foi de propósito para a pessoa treinar a usar a calculadora, tá? Vamos lá, 135 graus e 20 minutos menos 20,4 graus, igual, então deu 114 graus e 56 minutos, tá? Então, segunda forma, ou modo, tá? Então, veja, primeiro modo, eu peguei aqui, ó, calculei o azimuth magnético em 2023,2 e subtrair da declinação magnética, ó, DM, declinação magnética em 2023,2. Essa declinação magnética aqui em 2020,0, tá? Aqui porque essa declinação magnética ela variou. Variou quanto? Essa variação total, correspondente a 3,2 anos, né? E deu um valor de 24 minutos. Então basta fazer esse azimuth de 1 para 2 menos essa declinação magnética atualizada, ou azimuth magnético de 1 para 2 menos a declinação magnética. Por que eu posso fazer isso direto? Porque o azimuth magnético e a declinação magnética têm a mesma data. Então, preocupe-se com as datas, tá certo? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Desculpa aí pelo vídeo longo, mas espero que tenha ficado bem claro, tá? Essas análises. E é extremamente importante realizar a representação gráfica. Forte abraço para vocês. Até mais. Obrigado.